Ao texto sagrado, Esther, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1 em diante. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, o livro dos registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Ateres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Perguntou o rei, que honra e que reconhecimento se deu por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam, coisa nenhuma se lhe fez. E disse o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então os servos do rei lhe responderam, Amã está no pátio. E o rei ordenou que ele entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei, o que se fará o homem a quem o rei se agrada em honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo, pensando, a quem se agradaria o rei a honrar mais do que a mim? Pelo que então Amã respondeu ao rei dizendo, ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos os trajes reais que o rei tenha usado e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real, e então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele, dizendo, é assim que se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou então o rei a Amã, apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faz assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma do que tu disses omita. Amã então tomou os trajes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoava diante dele, dizendo, é assim que se faz a quem o rei se agrada em honrar. Depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou, correndo para casa com a cabeça coberta de vergonha. Diga amém por essa palavra. Esse texto é muito conhecido, até quem não é muito assíduo, não tem muita intimidade com o texto sagrado, já deve ter ouvido falar dessa história alguma vez. Mas só para a gente contextualizar e todo mundo caminhar juntinho, na mesma página daquilo que Deus nos confiou, como verdade, como resposta profética para a nossa vida nessa noite, eu vou te contextualizar bem rápido, porque às vezes no texto bíblico ali, a gente fica tão perdido na conjugação verbal que acha difícil de entender. Mas o que está acontecendo aqui? Esther é uma hebreia que foi criada pelo seu tio e que aprouve a Deus colocá-la dentro do palácio, e ela se tornou rainha do maior império existente naqueles dias, o Império Medo-Persa. Se tornou a esposa do rei Assuero. E houve então nesses dias que esse Amã, que é um príncipe, um grão-vice muito importante, vamos dizer assim, dentro do governo, dentro do palácio, dentro do Império Medo-Persa, se aborrecia demais dos judeus e deliberou, a fim de incitar um rei, que provocasse um decreto contra o povo hebreu para exterminá-lo definitivamente, sem que eles tivessem nem mesmo possibilidade de reação, nem de defesa. Esther meio que estava na sua bolha do palácio, e seu tio então, que era um homem extremamente antenado em tudo que estava acontecendo, um homem simples, um homem humilde, mas um homem muito politizado, um homem muito inteligente. Camila, como é que a gente sabe disso? Porque no capítulo 6, onde a gente acabou de ler, o texto fala que Mardoqueu, ele era um cabra tão bem informado, que ele ficou sabendo de uma conspiração de assassinato que estava rolando dentro do palácio. Agora eu te pergunto, ele tinha trânsito contínuo dentro do palácio? Não, você vai ver sempre ele por ali, da porta para fora.
Tanto é que quando ele fala com Esté, ele não consegue ter uma audiência oficial com ela. Ele faz a notícia chegar, a informação chegar lá. O contato dele realmente é com a sua conduta e com um testemunho ilibado diante de Deus. Isso dava a ele acesso a coisas muito importantes naquele dia. Resumindo a história, então o seu tio vai fazer saber o que está acontecendo a ela, esperando dela uma reação, dizendo: ó Esté, será que não foi para um tempo como esse que o Senhor permitiu que você estivesse exatamente na posição que você está? O que ele estava querendo dizer para ela? Não se esqueça que sua vida carrega um propósito. Será que não foi para isso que Deus te colocou aí dentro? Faça alguma coisa, é o que ele está querendo dizer. E todavia ele mantém a sua fé diante de Deus, deixando muito claro o seguinte: olha, se você decidir não fazer nada, fique tranquila, porque de outra parte certamente alguma coisa vai acontecer. Então há uma fé inabalável na vida desse homem. Esse homem então começa a reagir em tom de humilhação e de súplica. Pano de saco, terra sobre a cabeça. E desde então agora ele vai para a porta do palácio, e na escadaria que dá para a subida de entrada, ali ele fica em posição de rendição, de humilhação. Amã, qual é o nome do homem que eu falei agora? Que já odiava esse povo, o povo judeu, vai nutrir um ódio ainda maior por causa do judeu Mardoqueu, ou Mordecai, que é o tio da Esté que eu falei agora. E aí ele, vendo aquele homem ali, em pano de saco, terra na cabeça, sinal de súplica, esperando socorro, recorrendo ao próprio Senhor, compreendendo que algo acontecerá, o texto vai dizer que todas as vezes que Amã passa por ali, Mardoqueu está ali. E a presença de Mardoqueu inquieta a vida de Amã. A presença de Mardoqueu enoja a vida de Amã. A presença de Mardoqueu deixa ele ansioso, entristecido. Irmão, que presença é essa? Como pode uma presença causar tamanha inquietação sem que palavra alguma seja dita? Como pode uma presença causar tamanho incômodo sem que palavra nenhuma seja dita? Que presença é essa? É a presença que recheia todo o livro de Esté, aonde você não vê o nome de Deus sendo mencionado em momento nenhum, mas estando presente o tempo todo, em cada testemunho, na vida de cada um dos personagens que não o esqueceram, apesar da circunstância em que estavam vivendo. Mardoqueu está ali. E ocorre então que todas as vezes que agora Amã vai passar para entrar no palácio, tem que passar por ele. Quando passa por ele, o texto vai dizer, 2 capítulos anteriores, que Mardoqueu não o reverencia. E o que era essa reverência? Era um inclinar de cabeça, era uma maneira de dizer: eu reconheço a tua autoridade. Afinal, Amã era um grão-vice, era um príncipe muito importante dentro daquele governo. Então era protocolo. Completa aí para mim, por favor. Bora, abre a boca. Era protocolo, era uma burocracia real. A partir do momento que um grão-vice, que um príncipe na qualidade de Amã passasse por você, você deveria reverenciá-lo. Porém, Amã personifica em todo o livro de Esté o próprio mal. Ouça isso. Amã não é apenas um personagem ou uma pessoa, mas ele personifica a malignidade. O que isso significa, Camila? Significa que ele é casa vazia. E o que significa uma pessoa personificar a malignidade, a maldade? O que significa uma pessoa ser casa vazia? É aquela pessoa da qual Satanás entra e usa a personalidade dela para manifestar seus desejos. Usa a mente dela para executar as suas estratégias. O que é uma casa vazia no mundo espiritual? É alguém vulnerável às ações de Satanás. É alguém que não está apenas sob influência longínqua, mas sobre influência direta. E como que isso acontece? A partir do momento que você vai dando permissão para o mal entrar. Vou te dar um exemplo. Na celebração da última ceia, quando Jesus ceia e faz a Páscoa com seus discípulos, o texto vai dizer que ele denuncia, dando a Judas a oportunidade de uma confissão naquele momento. Judas, aquele que já estava para o trair. E o texto diz que quando eles se assentam ao redor da mesa, Satanás havia sugerido
para que Judas traísse Jesus, era apenas uma sugestão. Mas quando Judas é denunciado na mesa da ceia, e o Senhor diz, aquele que mete a mão no prato comigo é aquele que há de me trair, nessa hora, ele não confessa a sugestão e nem a ideia que estava no seu coração. Ele se levanta e aí Jesus vai dizer para ele, o que tendes a fazer? Faze-o depressa. Como quem diz assim, já que você não se arrepende, já que você não volta atrás, executa logo o mal que você planejou. E aí quando o texto diz que Jesus fala para ele, o que tendes a fazer, faze-o logo, o texto diz que logo que ele se levanta, e aí o texto vai dizer assim, tendo ele se levantado, Satanás entrou nele. Olha isso. Antes de assentar-se à mesa, ele estava sob influência, sob sugestão. O que é isso? Influência de fora para dentro. Mas depois que não houve confissão, depois que não houve arrependimento, a legalidade, a porta de seu coração já estava aberta. Então eu vou repetir. O texto diz que quando ele se levanta, aí ali Satanás não sugestiona mais, Satanás não influencia mais. O texto diz que Satanás entra nele. Entra nele. Quem está entendendo aí, diga amém. Volta para a mãe e você vai entender o que é a personificação do mal. A personificação do mal é a pessoa que não só cede às influências, às sugestões malignas, de sentimentos como inveja, lascívia, e tantas outras coisas ruins e nefastas. Só que depois de tanto tempo de legalidade, Satanás não precisa mais usar o poder de influenciar, porque a casa está aberta para ele. É isso que eu quero que você entenda. Entrar. Então Amã, de acordo com o relato do livro de Esté, ele é a personificação da maldade, ele é como a serpente do Éden. Ele é alguém cujas virtudes e as características se tornaram úteis para a execução do mal. Eu preciso falar isso aqui antes de continuar com o texto para a gente vigiar, gente. A serpente, ela também foi criada por Deus. Quem está comigo, diga amém. Quem está prestando atenção, diga amém. Havia aquele órgão pesadão, Potterhouse, pesadão. A serpente, quando estava lá no Éden, ela também foi criada por Deus, sim ou não? E o texto diz que ela era a mais sagaz dentre todas as animarias do campo, a mais perspicaz. Tanto é que Jesus usa essa característica dela para falar da necessidade de um servo de Deus ser prudente. Não é simples como a pomba e prudente como a serpente, perspicaz, sagaz, inteligente como ela. Então é uma característica de Deus, um animal criado por Deus num ambiente onde Deus estava. Quem está entendendo, diga amém. Só que quando Satanás quis personificar a sua maldade no Éden para levar o homem a cair, ele não utilizou-se da característica de nenhum outro animal. Ele foi direto nas características da serpente, porque se ele precisava trabalhar com convencimento, com persuasão, o macaco não tinha graça, o tigre assustaria, o leão não fazia sentido, mas a serpente, a mais perspicaz, a mais sagaz, dentre todas as animarias do campo, essa tinha a qualidade perfeita para a realização da malignidade. Então veja, você concordou comigo, a qualidade da serpente era de Deus, a serpente foi criada por Deus, ela estava dentro de um ambiente onde Deus estava, mas até a nossa virtude, longe do propósito de Deus, serve a malignidade do diabo. O texto diz que Satanás entra na serpente e, tomando posse de suas ações, de seu entendimento, de sua sagacidade, convence Eva daquilo que era contrário ao que Deus havia dito. Casa vazia. Camila, quando é que eu me torno casa vazia? Quando eu saio da posição de não repreender a influência, Satanás se sente legitimizado a entrar na casa. Se você não repreendê-lo ao sentir ele rondando de fora, não conseguirá repreendê-lo quando vê ele falando de dentro. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. O Senhor nos trouxe hoje aqui, e uma das primeiras coisas que Ele está dizendo para nós é que posição, status, estar em lugar de reis não determina a utilidade do teu ministério, não determina a utilidade das tuas qualidades. Eu vou falar bem rasgado que é para
todo mundo entender, filho, você pode estar no melhor lugar com as melhores pessoas. Há uma palavra de despertamento para essa noite, e a palavra é: cuidado, até as suas maiores virtudes longe de Deus se tornam ferramentas para Satanás utilizar para a destruição dele. Por que que Amã se sente tão incomodado, gente, com um homem vestido com pano de saco, com um homem que traz terra sobre a cabeça? É porque a palavra de Deus diz algo que a gente não pode esquecer. O que, Camila? Que a medida do justo, ou melhor, do injusto, não é medida pela injustiça do injusto, mas que a injustiça do injusto, ela é medida pela justiça do justo. Camila, eu não entendi nada. O justo não mede a injustiça dele pela régua do que ele cometeu. Quando um justo está perto de um injusto, ele não fica à vontade. Por que que ele não fica? Porque se o justo não pratica a injustiça, ele não precisa condenar a injustiça do injusto. Sua ação e sua vida denuncia que a vida do outro está errada sem ele precisar abrir a boca. É tipo Caim e Abel. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando Caim percebeu que a sua oferta não foi recebida por Deus como a do seu irmão Abel, o que Deus disse para ele? Ora, Caim, se você trouxer uma oferta tão boa e de qualidade como a do seu irmão, eu também não vou receber. O que Deus está dizendo para ele? Melhor a oferta que eu recebo. Deus está dizendo o que para ele? Ainda tem um jeito, mas não, ele vai dar voz ao desejo da influência do diabo. E o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir o seguinte: eu não quero trazer uma oferta boa, eu quero acabar com a oferta do outro. Quem não consegue entregar o que a gente entrega, fica incomodado com o que a gente entrega. Então o espírito de Caim, o espírito de Amã quer fazer o que com a igreja? A antiga serpente quer fazer o que com a igreja? Por que eles não são livres na libertinagem? Por que eles não são livres para fazer tudo que eles fazem de errado e deixa a igreja em paz? Porque a igreja é a justiça do justo denunciando as casas vazias sem dizerem palavra nenhuma. Amã se incomoda com Mardoqueu pelo mesmo motivo que alguém que não consegue se libertar se incomoda com quem foi liberto. Eles não dão dízimo, mas falam mal de quem dizima. Eles não ofertam, mas falam mal de quem oferta. Eles não oram, mas falam mal de quem ora. Eles não buscam, mas falam mal de quem busca. Eles não são da igreja, mas amam falar mal da igreja. Casas vazias não suportam ver outras pessoas cheias da presença de Deus, porque aquilo que elas carregam denuncia, ou seja, o que as pessoas de Deus carregam denuncia o que as pessoas sem Deus não carregam. Ocorre então que todas as vezes que Amã vai subir essa escadaria, ele vê ali Mardoqueu e ele fica furioso, porque Amã quer ser reverenciado. Toda vez que alguém exige honra, é porque tal pessoa não merece, porque honra é o tipo de coisa que não se exige. Honra não se exige, mas a necessidade de afirmar essa segurança é muito grande. Ele passa e Mardoqueu não reverencia ele, e isso vai deixando ele indignado. Mas era um gesto tão simples. Vem comigo, igreja, preste atenção. Era um gesto tão simples. Era só Mardoqueu fazer isso aqui quando ele passasse. Só isso. Viu? Teve gente que nem viu, foi tão rápido. Era só fazer o quê? Só isso. É igual a gente quando está andando na rua que faz assim para alguém. Só que a gente é ao contrário, né? De baixo para cima. Nesse caso é de cima para baixo. Só isso. Poxa, Mardoqueu, o homem já está espumando de raiva da gente, não custa nada. Só que o justo não reverencia o mal. Você sabe quem a Bíblia classifica como justo? Não é o que comete justiça, mas é o que aborrece a injustiça.
Não, você não entendeu. Sabe por que a gente pensa? A gente pensa que ser justo é só ficar quietinho, pagar as contas em dia e não fazer nada de errado. Não é o que a gente pensa? Só que o que a Bíblia está dizendo é que justiça não é ficar quieto, é fazer tão aquilo que é correto a ponto do injusto ficar endemoniado, perturbado, é aborrecer. Mas não é que você vai catucar ele no Instagram e na internet, não. É que tu vai ter uma vida tão santa, tão honesta, tão pura, que ele vai ficar incomodado com o tamanho da tua régua. Então, ao invés de elevar o nível dele, ele vai fazer de tudo para quebrar a tua. Mardoqueu não reverenciava o mal, porque Amã não é tido apenas como uma pessoa, mas como a personificação do mal que quer destruir o povo de Deus. Então, quando ele passa, o gesto é simples, mas Mardoqueu não faz. A atitude é singela, mas Mardoqueu não faz. O gesto é tão simplório, mas Mardoqueu não faz. Deus está dizendo a mim e a você: o gesto é simples, mas tem grande significado. Se ele só fizesse isso aqui com a cabeça, alguém diz: é simples, mas significa: eu te reverencio, eu te respeito, eu reconheço a tua autoridade. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? É só curtir um coraçãozinho, é simples, mas isso tem um significado muito grande. O que é que você está curtindo? É só um botãozinho, seguir, rapaz, não dura nem um segundo, é só seguir. Mas o que isso significa? Quem você está seguindo, o que você está curtindo? É só um aviãozinho, rapaz, só um exemplo. É só um aviãozinho, você pega o aviãozinho e compartilha pro direct de alguém, não dura nem 5 segundos, mas a pergunta é: o que você curte? O que te atrai? Aonde está a manifestação do teu desejo? Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus está dizendo: os homens não veem, mas eu tenho visto os gestos simples com grande significado. O justo não reverencia o mal, o justo não curte o mal, o justo não se alegra com o mal. Santa mulher de Deus não ama quem vive pelado, não curte quem vive na pornografia. Homem de Deus, ele é zeloso em casa e é zeloso na rede social. Eu vou falar como Deus está mandando. Chega de coisas simples. Nada a ver, mas tem significado. Está curtindo, comentando, compartilhando coisas das quais o Senhor não curte, não comenta e não compartilha. Está me olhando com essa cara de escandalizado, mas vamos falar a verdade? Vai dizer que tu nunca se escandalizou quando tu viu no teu algoritmo uma foto de alguém que tu conhecia e julga ser santo, homem de Deus, santa mulher de Deus, curtindo uma coisa que você olha e você: meu Deus, fulano, só comigo que aconteceu isso? Sei. Gestos simples, mas com grande significado. A quem você tem reverenciado? A quem você tem reverenciado? Gestos simples, mas com grandes significados. Como é que fica a mente de quem escolheu a gente para ser a régua? Mas Mardoqueu não reverencia. E a tentação é grande, podia reverenciar. É tão rapidinho, todo mundo faz. Mardoqueu, todo mundo faz, porque é protocolo da burocracia real. Todo mundo faz. E é isso que a gente está popularizando em nosso meio. Todo mundo faz. Fala a verdade, gente. Todo mundo faz, tem nada a ver. Tem nada a ver. Naquele grande dia tu vai tomar um susto com esse negócio de nada a ver. Olha para o teu irmão aí agora e diz: tudo a ver. Diga: tudo a ver. Irmão, tem tudo a ver. Gestos simples traduzem grandes significados. Então ele vai decidir o seguinte: eu vou exterminar o povo, mas esse daí, o Mardoqueu, eu não aguento esperar até o dia para exterminar ele não. Nós vamos exterminar ele agora para minha alegria ser completa. Aí ele chega em casa e ele diz: olha, eu já estive no banquete com o rei, eu sou o príncipe, o decreto da destruição em massa já está tudo ok, mas eu não tenho, ele falou para a esposa dele, eu não tenho felicidade completa, porque na hora de eu me regozijar, quando eu passo ali na porta do palácio, quem está lá? Mardoqueu. Aí quando eu falar quem está lá, você vai dizer: o protesto. Quem está lá? Quem está lá? O protesto, porque Mardoqueu
na posição de resistente, é um protesto velado e silencioso. E se eu te dissesse que, como igreja, o Senhor não nos chamou para ser a força que o mundo precisa, Ele nos chamou para ser a resistência que o diabo não suporta. Acerca das paixões da carne, o que diz a palavra? Foge. Mas acerca do diabo, o que ele diz? Você não é só uma pessoa. Eu quero que você olhe para ela agora e diga: você é um protesto. Você é um protesto sem cartaz. Você é um protesto que não precisa abrir a boca. Você só precisa o quê? Estar na posição. Meu Deus, tem gente aqui achando que protestar é ir para a rede social, é bater boca, é fazer isso, é fazer aquilo. E Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: proteste como? Mantendo a posição que eu te chamei. Não saia dela. Não saia dela por cara feia. Não saia dela por imposição alheia. Eu estou sentindo uma graça, uma autoridade de Deus tão grande aqui. Desde que o pastor Eduardo estava pregando, ele falou sobre resistir. Sobre a mãe que resistiu pelos filhos, resistiu pelo azeite. E o Espírito de Deus está aqui. E Ele está dizendo: resista. E como é que eu vou resistir, Camila? Xingando, brigando, perturbando, printando, batendo boca no WhatsApp? O Senhor está dizendo: não, mantenha a tua posição. Mantenha a tua posição de jejum, de devoção, de oração, de adoração, de humildade, de honra. Não saia do lugar da estratégia. Não saia do lugar do jejum. Não saia do lugar da intercessão. Não saia do lugar do joelho no chão, da boca no pó. Não pare de ler a palavra. Não pare de adorar ao Senhor. Vai lavando louça e vai cantando. Vai dirigindo no aplicativo do carro e vai adorando. Deus está dizendo: eu não te chamei para xingar palavrão. Eu não te chamei para rasgar ninguém no meio. Eu não te chamei para tomar satisfação na rua. Eu não te chamei para fazer barraco no meio do povo. Eu não te chamei para esfregar a tua unção, nem a tua autoridade na cara de ninguém. Eu não te chamei para fazer confusão no monte. Eu não te chamei para ostentar vida espiritual. Agora ele vai ver com quem que ele mexeu. Agora ela vai ver com quem que ela mexeu. Deus está dizendo: mantenha a tua posição. Vai botar a tua boca no pó. Vai vestir as vestes da humilhação. Vai lutar com a milícia que não é carnal, porque as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de cadeados, de fortaleza, das hostes espirituais da maldade. Sambalat e Tobias no muro contra Neemias queria fazer eles descerem, mas ele diria: para que eu descerei? Para deixar a obra, a espada numa mão e a pá da reconstrução do muro da outra. Deus está dizendo: teu inimigo vai abalar teu emocional. Ele vai tentar te trazer para o pessoal, para o campo onde ele xinga, para o campo onde ele ofende. Mas Deus está dizendo: veste de humildade e vida devocional. Não sai do teu... Estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele ou para ela: resista. É 1, é 2, é 3. Diga: resista, resista. Ele xinga, você não xinga. Ele ofende, você não ofende. Ele persegue, você não persegue. Ele afronta, você não afronta. Mas tem uma coisa que você faz e ele não faz. Você ora e ele não ora. Você jejua e ele não jejua. Você crê e ele não crê. Você adora e ele não sabe o que é adoração. Fique na sua posição. Mardoqueu ficou ali, vulnerável, mas ele resistiu. Exposto, mas ele resistiu. Temporariamente envergonhado, mas ele resistia ao diabo. E ele fugirá de vós. Resista. Pare de usar as armas que eles usam. Quem está numa grande obra é você. Aí o que vai acontecer? Ele vai planejar o assassinato de Mardoqueu. E eu encerro aqui. O que ele vai fazer?
A mulher dele diz assim para ele: ué, já que você não está feliz, faz uma forca de 50 côvados. Quantos côvados? 23 metros de altura aproximadamente. Diga para mim, gente, 23 metros de altura é uma coisa alta ou não é? É grande ou não é? É grande ou não é? Isso vai por cima do muro da casa de Amã. Agora, se Mardoqueu sabia até o que se dava no palácio onde o rei dormia, tu acha que ele não sabia que uma forca de 23 metros estava sendo construída para enforcar ele? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Isso era para tirar ele da posição. Aumenta o tamanho da estrutura que traz a mensagem da destruição. Vamos fazer uma forca grande, uma forca alta, para ele ver que essa forca é para ele. E tudo isso é para quê? Para tentar tirar ele daquele lugar, que é o lugar onde Amã passa. Para ele tentar resolver isso aqui. Olha para cá. Teu adversário não consegue alcançar o lugar que você está. Então ele vai fazer tudo para que você desça de onde você está para ir até o local da armadilha, até o local da ameaça. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Todas as vezes que seu adversário vê que ele não tem condições de subir ao nível da posição espiritual que Deus te colocou, ele vai fazer de tudo aqui embaixo para que, uma vez que ele não suba, então você... Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: resista. Quando as pessoas começam a ofender o seu pessoal, é porque Ele quer que você desça. Quando as pessoas começam a difamar e atacar você e sua família, é porque Ele quer que você desça. Quando elas entram em minúcias, ou eles entram em coisas nefastas, é porque Ele viu que você já subiu alto demais, e aonde você está Ele não consegue te arrancar. Então Ele vai fazer de tudo para que você... Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não saia do teu lugar, não desça, fica aí. Mardoqueu não vai se embaraçar com essa forca. E ele tinha influência? Tinha, mas ele não se embaraça com ela. Porque se ele perde o tempo tentando livrar ele, não adiantava nada. No dia 14 de Nissan, ou seja, naquele dia ele livrava todo mundo, mas no outro dia perdia todo mundo. Então o que ele faz? Ele controla toda e qualquer ansiedade que porventura tivesse nele. Ele está concentrando a força dele no que ele pode mudar. Então ele fica. Olha para cá. Uma das maiores estratégias do teu adversário para te tirar do lugar do cumprimento das tuas promessas, dos livramentos que Deus quer te dar, dos milagres que Deus quer te fornecer, não é aparecer de chifre e cauda para você, não. Ele vai fazer de tudo para te distrair, para que você se ausente desse lugar. Mardoqueu não se ausenta desse lugar, ele fica ali. E então Amã constrói a forca, mas vai pedir autorização. Por que ele vai pedir autorização? Porque a forca é um projeto de Amã contra Mardoqueu. Só que ele só pode enforcar um homem do reino se o rei autorizar. Então o que ele faz? Constrói a forca, vará a noite e a madrugada, para que antes do sol raiar, ele entre no pátio do palácio do rei. A burocracia real funcionava da seguinte maneira: se o rei manda me chamar, eu tenho obrigação de entrar calado, porque se o rei me mandou chamar, é sinal que ele quer falar. E se ele quer falar, eu sou obrigado a... Só que se eu anuncio a minha chegada e peço para alguém da guarda dizer: ó, fala para o rei que fulano está aqui, quer falar com ele. Aí o rei me deixa entrar e falar qual é a minha petição. Então é assim que funciona. Se eu anuncio a minha chegada, ao entrar eu posso falar. Mas se o rei manda me chamar, eu sou obrigado a entrar, porque quem quer falar é o... É assim que funciona. Então o que Amã pensou? Eu vou madrugar no pátio do palácio, para na primeira audiência do dia, eu botar o meu nome na lista, e o oficial dizer para o rei que eu estou lá para me apresentar. Logo eu vou poder entrar para... E ao falar, eu vou pedir a cabeça de Mardoqueu. Porque ele fez o projeto, ele fez a forca, mas só pode enforcar se o rei autorizar. Então tudo que ele está fazendo contra Mardoqueu é um projeto. E é isso que você e eu precisamos entender. Por que não podemos sair da posição que Deus nos colocou?
Porque por mais assustador que pareça o maquinar do nosso adversário contra a nossa vida, Deus nos trouxe nessa noite, quem tem ouvidos ouça, para dizer, não passa de um projeto. E todo projeto para ser decreto precisa de uma autorização. Já percebeu por que Satanás te ameaça tanto? Por que ele trabalha com tanta ameaça? Por que ele não matou logo você? Por que ele não destruiu logo o teu casamento? Por que ele não acabou logo com essa empresa? Por que ele não acaba logo com a tua vida? São tantas ameaças, é vulto durante a noite, é coisa instalando dentro de casa, é arrepio na espinha, é síndrome do pânico, é luta contra a depressão, tantas coisas que ora são físicas, ora são psicomáticas, mas a maioria delas são espirituais. Ora, se ele ameaça o tempo todo, se há tanta perturbação o tempo todo, por que ao invés de ameaçar, ele não mata logo? Por que ele não te matou numa madrugada dessa, no infarto? Por que ele não te matou naquele dia da batalha espiritual, que você não sabia se era batalha espiritual, ou se era paralisia do sono, ou aquele dia que você sonhou, que ele estava querendo te destruir, e você queria clamar o sangue de Jesus, mas não conseguiu, e ficou sufocada, não repreendeu, mas o dia clareou, e você levantou e está vivo hoje aqui, para contar a história. Se o inferno é real, se o diabo é real, por que todas as vezes que ele intenta contra a tua vida, ele não ceifa a tua vida? Ora, porque assim como o rei Assuero, o guarda de Israel não dorme. O texto diz, e naquela noite o rei não pôde dormir, e naquela noite o rei não pôde dormir. O rei Assuero não pôde dormir naquela noite, mas o nosso rei não dorme em noite nenhuma, porque João disse, eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sabe o que a Bíblia diz no grego? Ela faz alusão a um Deus que não tem pálpebras. Aí você entende por que Davi diz, eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Para de deixar o diabo te paralisar no medo de uma ameaça. Se ele pudesse fazer, ele não ameaçava. Então reaja, reaja, não saia da posição. Ele só pode receber a autorização para enforcar Mardoqueu, seu rei, se o rei autorizar. Então, vou chegar bem cedo, vou dizer que eu estou aqui para poder ter minha petição diante do rei. Se eu anuncio a minha chegada, na entrada eu posso falar. Só que naquela noite o rei, quem lembra? Naquela noite o rei, então ele está com uma ameaça pronta contra Mardoqueu, pensando, vou entrar, vou fazer e vou acontecer. O dossiê está pronto, o print está pronto, as conversas manipuladas do WhatsApp estão prontas, está tudo preparado. Eu vou entrar e eu vou pedir autorização. Só que o texto diz que naquela noite, enquanto a forca estava sendo construída, o rei perdeu o sono. E ele está de um lado para o outro. E alguém diz assim para ele, ele diz assim, traz o livro dos registros das crônicas do meu reino. Perdeu o sono, vou ler. Aí ele começa a ler e ele encontra no registro das crônicas, ele encontra que Mardoqueu, esse, fez uma conspiração de assassinato contra a vida dele. Aí ele, uau! Aí ele pensa, ele pergunta para os seus chefes, para os seus guardas, alguém sabe dizer qual foi a recompensa que foi dada pelo que esse cara aqui fez por mim? Coisa nenhuma se ele fez, ó, nada! Não, a gente tem que fazer alguma coisa, esse cara me livrou de um assassinato. Enquanto a forca está sendo preparada, o registro está sendo lido. Agora, eu não posso fantasiar, eu tenho que pregar a verdade para você. Sabe o que te livra da forca? O que Deus enxerga quando vê no livro das obras. Eu vou falar a verdade, irmãos, eu não posso mentir para você. De acordo com o relato de Malaquias, há um livro na glória, e o nome desse livro não é livro das intenções. O nome desse livro não é livro das vontades. Está escrito na Bíblia, o nome desse livro é livro das... O que é obra? Obra é aquilo que é feito. Lá não entra o que você gostaria de ter feito, lá só entra o que você fez.
Lá não entra o que você poderia ter feito, lá só entra o que você fez. Lá não tem espaço para essa justificativa. Deus sabe, se eu pudesse. Lá não tem. Lá só entra o que você. O nome do livro não é o livro da vontade, o nome do livro não é o livro do coração, o nome do livro é livro das. É esse livro que é o livro do registro. Estou parafraseando para a gente entender entre rei Assuero e o nosso rei. Que o rei Assuero está olhando. Ali tem um registro dizendo o que Mardoqueu fez. Eu não quero te assustar, mas eu tenho que pregar a verdade. Se Deus abrir teu livro da obra hoje, o que está escrito ali, irmão? Porque naquele grande dia, já parou para pensar? Jesus deixa isso muito claro. Olha, eu acho isso demais. Ele diz assim, ó: tive fome e não me deste de comer. Ele não pergunta quem teve comida. Não, você está entendendo? Ó, estive nu e não me vestiste. Ele não pergunta quem tinha roupa. Ele não está falando da circunstância do que você não tinha. Ele está dizendo da necessidade que ele tinha. Logo, o que ele está dizendo é que não tem desculpa para você não fazer o que precisa ser. O nome do livro é livro das. Eu não posso mentir para você. A graça perdoa seu pecado e te capacita a fazer coisas para Deus. Então você não pode ser perdoado pelo pecado com uma graça poderosa e não fazer uso da mesma graça que te perdoou para não fazer nada para Deus. Não, eu tenho que falar isso aqui que é para você entender. A graça que tem poder para perdoar seu pecado, ela te autoriza, te empodera a fazer coisas que só uma pessoa que tem a graça de Deus é capaz de fazer. Eu não prego agora porque sou inteligente, prego agora porque tenho a. Então Deus coloca em mim tudo o que eu preciso para acertar o alvo que Ele quer que eu acerte. Para isso, eu poderia ler toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se não fosse a graça de Deus, você não sentaria aqui agora para me ouvir. Ou eu poderia pregar mais de 1 hora. No final eu não salvaria ninguém, porque o que salva é a graça de Deus. Então a graça de Deus tem poder para perdoar o assassino, ela tem poder para perdoar o pecador, ela tem poder para transformar o caráter do homem. E depois que ela faz isso tudo, você pensa: ai, que lindo, Deus fez tudo por mim, mas eu não posso fazer nada por Ele, porque só Ele mesmo podia fazer o que fez por mim. Mas Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: a graça que te perdoou também te empoderou, a graça que te perdoou também te autorizou, e a graça que perdoou o teu pecado também te dá poder para entrar no livro da obra e fazer aquilo que precisa ser feito para a glória de Deus, perdoar para a glória de Deus, amar para a glória de Deus, servir a igreja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais isso ou qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é que ele está dizendo? O vaso é de barro, mas é poderoso para fazer, porque a excelência do poder está nele. A graça te empodera. Então, se Deus hoje dependesse de para aquilo que Ele vai fazer para você, olhar no livro das obras o que você fez com Ele ou para Ele, eu quero de verdade te levar a refletir 1 minuto. Se Deus abrisse esse livro agora para tentar te recompensar, o que Ele encontraria lá? Pense. Isso te alegraria ou está te deixando tenso? Isso te alegra ou está te deixando nervosa, ansiosa? Você está em paz com o que eu estou pregando agora? Ou você está com um senso de urgência? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Meu Deus, eu tenho que... Como você está nesse momento? Eu acho lindo, nós temos cantado essa canção e eu tenho sido confrontada diariamente por ela. Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Olha para mim, segura aí agora, segura.
Vamos lá, vamos falar a verdade? Perdendo o quê? Só uma pausa aqui. Tá perdendo o quê? Se eu pegar o livro das obras agora e puxar o arquivo, tá perdendo o quê? Tá perdendo mesmo? Não, eu não estou te julgando, é uma reflexão. Tá perdendo? Porque, irmãos, naquele grande dia, ele não vai perguntar se você tinha comida. O que ele vai dizer é que ele teve fome. Ele não vai perguntar quantas peças de roupa você tinha no seu armário. O que ele vai perguntar é quantas você doou. Quando Mardoqueu, quando o rei Assuero visita o livro do registro, escuta, o registro da obra sufoca o projeto do mal. O que o mal, Amã, tem contra Mardoqueu? Diga, projeto. Vamos lá? De novo. O que Amã tem contra Mardoqueu? O que Amã tem contra Mardoqueu? Mas o que Mardoqueu tem diante do rei? Obras. Quem você quer do teu lado na realização de algo? Alguém que diz que vai fazer ou alguém que já fez? Quem você tem vontade de contratar primeiro para trabalhar na tua empresa? Gente que diz, ó, eu sei fazer, ou gente que mostra e diz assim, ó, isso aqui foi um dos que eu fiz. Quem que fala mais alto? Vamos falar a verdade, gente. Quem que fala mais alto? Projeto ou obra? Projeto ou obra? Projeto ou obra? Deus está dizendo, tudo que teu adversário tem contra você é? Agora minha pergunta é, e se tudo que você tiver diante de Deus for só projeto? Eu tenho um projeto, Camila, de um dia quando eu me aposentar, eu servir a Deus na igreja. Camila, eu tenho um projeto, quando eu terminar a faculdade, tu vai ver, eu vou ajudar o departamento dos jovens à beça. Você só tem projeto. Você só tem projeto. Desculpa, mas Deus tem te guardado, porque Satanás já podia ter te dado uma banda há muito tempo. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, minha misericórdia não é infinita. Eu tenho longanimidade. Mas a palavra de Deus é clara, da misericórdia de Deus ninguém zomba. Gente, eu vim pregar um evangelho de verdade e nele não há mentira. A misericórdia de Deus se manifestou em Sodoma e Gomorra, livrando Ló, sua esposa e toda a sua casa. Mas o que essa mulher fez diante da misericórdia? Olhou para trás e desejou um projeto que já estava sendo destruído por causa de um decreto que Deus já havia instaurado. O que aconteceu? Deus lhe deu mais outra chance? Não. O texto diz que imediatamente ela virou uma estátua de... Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Se tudo que teu adversário tiver contra você for um projeto elaborado, se tudo que você tiver diante de Deus for um projeto emporcalhado, a chance dele te enforcar é gigante. Eu não posso mentir para você. Ele já enforcou a muitos. Você conhece, eu conheço. Gente que não tinha diante de Deus obras, e agora aqueles que se sentem confrontados pela palavra, do nada querem dar um show de teologia e pregam mentalmente para mim a graça, hipergraça contra a meritocracia. Camila, mas o que você está falando aí não tem nada a ver, porque não é por mérito, é por graça, e é a graça que capacita o homem para fazer obra. Se para Deus realização não fosse importante, não seria livro da obra, seria livro das intenções. Mas o nome do livro é da obra, irmão. Não é o que você projeta, é o que você executa. Não é o que você sente, é o que você tem feito. E o Espírito está dizendo aqui, quem tem ouvidos ouça, eu sou a primeira a tremer. O que você tem feito? O que você tem feito? Não entrega uma quentinha, não entra numa escala de limpeza da igreja, não fica com os filhos da tua irmã nenhum dia, não ajuda ninguém, hora nenhuma, em canto nenhum. Tu não pega uma sacola. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem gente aqui que finge que está dormindo quando o idoso entra no ônibus para não ter que dar o assento. O que você tem feito? Aí vem um inimigo com uma foca de 23 metros. E ele não está dizendo que vai fazer não, meu filho. Ele está trabalhando na madrugada, madeira na madeira, prego no prego, corda na corda. E eu vou enfocar e ele está indo pedir autorização. E você fora da posição. Porque um dia Deus sabe, quando eu terminar essa obra aqui de casa, só estou esperando bater a laje. Não, quando eu terminar essa faculdade, você vai.
Projeto. E o inimigo com projetos mais contundentes que o seu. Eu espero que essa palavra esteja gerando no seu coração o temor que ela está gerando no meu. Porque de vez em quando tudo que a gente quer é alguém que diga pra gente que não precisa fazer nada. Só que hoje eu não sou essa pessoa. E essa não é a mensagem. Deus não me trouxe aqui para dizer não faça. Deus me trouxe aqui para dizer bora, vai fazer alguma coisa. Bora, vai realizar alguma coisa. Vambora, vai ajudar alguém. Vai construir alguma coisa para a glória de Deus. Vai fazer alguma coisa para a glória de Deus. Nem que seja um culto doméstico uma vez por semana na tua casa. Para de dizer que você ama a Deus e comece a fazer alguma coisa que demonstre o seu amor por Deus. Filhinhos, não vos enganeis, disse João, o amor não se vive de palavras, mas de obras. O que você tem feito? Você está fazendo o quê? Você vem para a igreja no domingo e acha que está arrebentando a boca do balão porque é fiel e não falta culto? Isso não é o que você faz para Deus, irmão. Isso é o que Deus faz para você. O que você tem feito para Deus? O que eu tenho feito para o Senhor? Porque se você pensa que o meu ofício da ministração significa fazer muito para Deus, você também está enganado. Deus não está preocupado com a minha performance. Ele quer saber qual é a minha ocupação com Ele. Só tem uma coisa mais poderosa do que falar de Deus. Falar com Deus. Então não é o que eu faço aqui para vocês, é o que eu faço para Ele. O que você tem feito para Ele, o que eu tenho feito para Ele. Mardoqueu é um cara de obras. Vou falar aqui no populacho do meu carioquês, porque eu quero que todos entendam o que Deus está falando à igreja, aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças. O cara é ponta firme. O cara é de obra. Falou que vai pagar dia 5 ele paga. Se ele não pagar, ele vai na porta do credor dizer, eu vim aqui para dizer que eu não tenho dinheiro. Posso pagar? Você está me entendendo? Firme, ponta firme. Obra. Não é de fala. É o cara que assina contrato com o fio do bigode. Tem alguém aqui dessa época? Eu não sou, minha avó que contava. Então, quando o Amã pensa, vou pegar autorização, o rei não dormiu. E pelo rei não dormir, ele não pôde anunciar a entrada dele. Por ele não poder anunciar a entrada dele, ele não poderia entrar. O dossiê está pronto, mas ele não pode entrar. A forca está pronta, mas ele não pode entrar. Deus está dizendo, diante das tuas obras eu não deixo teu adversário nem abrir a boca. Diante das tuas obras o dossiê dele cai por terra, a fofoca dele cai por terra, a difamação dele cai por terra, a contenda dele cai por terra. Quando eu olho para o registro, eu não deixo nem ele anunciar a entrada, que é para ele não chegar falando, sou eu que mando chamar. Por que Jó, quando chega na reunião dos filhos de Deus, Satanás chega na reunião dos filhos de Deus, lá no livro de Jó, ele pode chegar falando. Por quê? Porque ele anunciou a própria chegada. Quando ele chega falando. Só que aqui é diferente. Na burocracia real, Amã chegou com tudo para falar, mas não podia falar nada, porque ele não deixou o Amã chegar para dizer que queria falar. Ele mandou chamar. Ele diz assim para os guardas, tem alguém aí? Aí dizem, Amã está aí. Manda ele entrar. Ou seja, não é ele que veio falar comigo, fui eu que mandei chamar para falar com ele. Quando ele entra com um monte de coisa para dizer, mas não pode falar. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo, tem gente que está preparando tudo para entrar onde você não entra, para falar com quem você não fala, para te queimar diante de quem pode, para acabar. Só que Deus está dizendo, eu vou botar um amigo no terreno do teu inimigo. E alguém que pensa que vai poder entrar falando tudo o que quer, vai ficar entalado com o que quer. Deus está dizendo, e agora eu não estou mais pregando, eu estou profetizando.
dizendo, foi preparado todo um cenário, articularam tudo para falar, para te tirar da tua posição, para te tirar do contrato, para te tirar da tua casa, para te tirar da sociedade, para te tirar do bom negócio. Só que o Senhor está dizendo, vão ter que engolir os papéis, os prints, as denúncias, vão ter porque o Senhor está dizendo, eu não vou deixar ele entrar para falar, eu não vou deixar ele entrar para falar. Deus está dizendo, eu vou mudar essa reunião, eu vou mudar essa reunião e eu vou falar. Amã, entre, Amã. Então, Amã, queria falar com você. Estou aqui pensando que tem uma pessoa que eu quero honrar muito. Eu quero honrar essa pessoa. Essa pessoa tem que honrar ela. E eu quero que todo mundo saiba que o rei se agrada em honrar ela. O que eu posso fazer com essa pessoa, Amã? Aí o vaidoso pensa, só pode ser eu, porque eu tenho status, tenho cadeira, tenho acesso. Não force entrar onde Deus não te deu autorização. Deus vai te honrar onde você estiver. Você vê, um está aqui dentro e o outro está lá. Mas a honra de Deus vai ser para quem? Porque não é sobre estar dentro ou estar fora, é sobre estar onde Deus quer que nós estejamos. Não lute para ocupar o meu lugar, isso não vai te levar a lugar nenhum. Lute para saber qual é o lugar que Deus quer que você ocupe na sua vida. Como é que eu vou fazer, a mão para honrar esse cara? Aí ele diz assim, pensando ser ele, pega o cavalo que o rei monta, para todo mundo saber que é o cavalo do rei. Pega uma roupa que o rei usa, para todo mundo saber que essa roupa é do rei. Intimidade, aliança. E pega o príncipe mais nobre. Quem era o príncipe mais nobre, gente? E pega o príncipe mais nobre e coloca ele para puxar o cavalo no chão pela rédea. Quando Deus quer honrar um homem em posição que se humilha, Deus bota príncipe para puxar a rédea do cavalo. Coloca o homem por cima do cavalo e o príncipe puxando a rédea e dizendo, é assim que se faz ao homem a quem o rei se agrada em honrar. Faz assim, rei. Aí o rei diz, excelente ideia. Gente, é top essa história, né? Conta pro seu filho antes de dormir. Excelente ideia, mãe. Pega as vestes, o cavalo e você faz isso com Mardoqueu. Não, você deve ser o Amã na história, não é possível. Porque se eu sou o Mardoqueu, eu estava aplaudindo, assobiando, glorificando, adorando. Quando você tem obra, você não pede, o rei te chama. Quando você tem obra, você não marca reunião com o rei, é o rei que marca a reunião com você. Quando você tem obra, Deus não cria atalho, Deus cria recompensa. Hoje eu ouvi uma frase do nosso pastor e não vou esquecer nunca mais. Ele disse, não haverá renúncia que Deus não recompense. Não haverá renúncia que Deus não recompense. Amã, faz isso com Mardoqueu. Gente, eu queria ser uma formiga. O que esse homem sentiu? Como é que está a mente dele? Eu imagino aquele emoji que está com a boca cerrada, cheia de coisa que não pode ser dita. O pensamento dele, várias coisas nada a ver. Desgraçado, eu não acredito. Feliz, miserável. Ele volta para casa e fala assim, mulher. Aí a mulher diz assim, e aí, conseguiu autorização?
Aí ele diz assim: Zeres, era o nome da desgraçada, perdão, Senhor. Ele diz assim: Zeres, Zeres, eu vou ter que botar a roupa do rei nele, montar ele no cavalo do rei. Zeres, tu crê que eu vou ter que passar nessas ruas todinha aí dizendo que ele é o homem que agrada o rei? A Zeres foi a quem mandou construir a forca. Aí ela fala assim para ele: Amã, deixa eu te falar uma coisa. Se esse Mardoqueu é da semente dos judeus, parece que Zeres falou assim em forca, mas não sabia que era judeu. Porque quando Amã volta, Rogério, e diz assim, ó, ele mandou eu fazer assim, assim com ele. Aí é ela que fala, ela diz assim: Amã, se esse Mardoqueu é da semente dos judeus, qual era a fama da semente dos judeus? Que impérios já haviam sido destruídos por amor a eles, que mares já haviam sido abertos por amor a eles, que rochas já haviam liberado água e azeite por amor a eles, que o céu já havia entregado mantimento no deserto por amor. Parece que o filme passa na cabeça de Zeres. E aí ela diz assim: ô Amã, se esse Mardoqueu é da semente dos judeus, tu só começou a cair. Mano, a mulher fala isso para ele: você só começou a cair. E de fato, porque depois que ele faz tudo isso, ele anda com Amã, com Mardoqueu pela cidade. Mardoqueu não se deslumbra com aquela honra. Quem é o homem que o rei agrada honrar? O homem cuja honra não afasta o homem do rei. Quem é o homem cuja honra o rei se agrada em honrar? O homem que depois de honrado volta para a mesma posição que estava antes. O homem que não se deslumbra com o dinheiro que recebeu, com o carro que tem. O homem que não se deslumbra com o reconhecimento que recebeu da liderança. Mardoqueu é um homem muito honrado. Por quê? Porque depois de usar o cavalo do rei, depois de usar as vestes do rei, depois de ver o seu inimigo vingado na inocência do decreto do rei, o texto diz que aquele dia acaba e ele volta de novo para a escada. Ele tira as vestes reais, ele bota as vestes de pano de saco, ele traz de novo a terra sobre a cabeça e ele se humilha, ele volta para o jejum. Deus está dizendo: sabe qual é o homem que eu vou honrar? O homem cuja honra que eu dei, não deixa ele deslumbrado. Sabe quem é o homem que eu vou honrar? O homem cuja honra que eu dei, não afasta ele da minha presença. Deus está dizendo: eu quero honrar você com carro, com casa, com família, mas você não pode depois não vir ao culto porque levou a família com o carro que eu te dei para longe da minha presença. Sabe quem é o homem que eu vou honrar? O homem cuja honra que eu dei, não me afasta dele. Volta para a posição, Mardoqueu, volta para a posição, Mardoqueu. Deus está dizendo: alguém aqui, volta para a posição, volta para a posição, volta para a posição que eu te dei. Deus está me mandando lembrar aqui alguém. Foi essa posição que te deu o CNPJ que você carrega. Foi essa posição que salvou teu casamento do divórcio. Foi essa posição que te tirou da área e no estado de vulnerabilidade social, de miséria que você vivia, e te colocou no lugar de honra. Sabe quem eu parei de honrar? Aqueles cuja honra que eu dei os levaram para longe de mim. Quando você não tinha casa de praia para ficar, seu retiro era na minha presença. Eu acho lindo isso. Mardoqueu volta. Mano do céu, Mardoqueu volta. Deus está dizendo para alguém aqui, Deus está dizendo para mim: volta para a posição que gerou todo o status que você tem hoje. Volta para a posição que preparou todo o reconhecimento que você tem hoje.
Volta para aquela origem. Não é que você vai ficar nela para sempre, mas a palavra de Deus tem um versículo que eu amo muito, aonde a palavra de Deus nos garante dizendo assim: porque é aquele que a si mesmo humilhar. E todo mundo anda por aí reproduzindo o texto de maneira equivocada na maioria das vezes, dizendo: porque os humilhados serão exaltados. Irmão, isso não está na Bíblia, não está escrito assim. Com todo carinho, me desculpa, mas os humilhados normalmente continuam humilhados mesmo. O que o texto diz é que aquele a quem si mesmo humilhar. Ou seja, não espere ninguém te empurrar para você descer. Pai de um amigo meu, que já dorme no Senhor, dizia para ele, quando ele pregava muito bem, e o pai não reconhecia, não falava para ele: ô meu filho, você pregou muito bem. E aí ele sempre pregava, e tinha dia que ele pregava, e cada vez se capacitando mais para pregar mais, e ele pregando muito. E aí ele me conta que o pai dele nunca elogiava ele, nunca elogiava. E aí um dia ele ficou chateado e falou assim: poxa pai, eu estou pregando a beça e o senhor nunca me elogia. Aí o pai dele disse: por isso. O pai dele disse assim para ele: filho, aprende uma coisa, quem não se humilha já está se exaltando. Tem uma outra definição de humildade que eu gosto, essa é mais simples, e diz assim: humildade é aquele negocinho que quando você descobre que tem, perde. Deus está nos dizendo nessa noite da conferência Ouça: volta para aquele lugar, para um lugar que ninguém precisa te mandar ir, para um lugar que você sente necessidade de reconhecer que é lá, é lá, é lá que está a glória dele, a honra é dele, o cavalo foi para ele, as vestes são dele. A avó do meu esposo sempre dizia para mim, depois de um congresso que eu pedia para ela orar para eu pregar, quando mal terminava, vamos supor, ela me ligava já 9 e pouca, aí 10 e pouca, aí quando eu atendia, ela dizia: sai correndo, entra no quarto e dobra o joelho. Sempre me dizia isso. E eu dizia: mas agora não dá, eu estou aqui com o pessoal jantando. Ela dizia: então corre, entra no banheiro, passe rápido a glória para Deus. Ela dizia, porque pode ser que no caminho uma foto, uma coisa e outra me distraísse. E eu acabei, graças a ela, tendo essa conduta de, mesmo quando não posso sair, dobrar o joelho logo depois, às vezes, de pregar em algum canto e dizer: Senhor, eles estão aplaudindo o Senhor, eles queriam tirar uma foto, é com o Senhor, é com o Senhor que eles querem estar perto, eles gostaram é da palavra do Senhor, porque o Senhor sabe, né? Sem o Senhor eu só passo vergonha, ninguém aqui gosta de mim sem o Senhor, não. Sem o Senhor ninguém quer foto, sem o Senhor ninguém quer beijo, sem o Senhor ninguém quer abraço. A palavra é tua, a glória é tua, quem salvou foi o Senhor, quem cura é o Senhor. Todas as vezes que a gente consegue voltar para esse lugar, aí parece que ele diz: vou mandar mais um cavalo, vou mandar mais uma veste, eu vou mandar mais uma mensagem. Volte para esse lugar. Eu vou pedir agora, eu quero orar para que fique de pé só quem está com um senso de urgência no coração. Duas vertentes. Camila, eu estou com um senso de urgência no meu coração, por vontade de querer fazer algo para Deus. Quando você pregava essa parte da mensagem do que eu tenho feito, isso me incomodou muito, Camila, e foi o Espírito Santo. Eu preciso de uma direção clara, de algo que eu preciso fazer para Deus, por menor ou mais simples que seja, mas ainda esse ano, essa parte, Camila, me incomodou muito. Fique de pé as pessoas que tiveram senso de urgência nessa área. Camila, isso me incomodou muito. Eu preciso fazer algo significativo, algo que gere uma entrega pessoal minha para com Deus. Fique de pé. Segundo senso de urgência. Talvez você já esteja de pé, mas talvez ainda esteja sentado. Senso de urgência. Segundo convite. Camila, essa última parte que você pregou agora do voltar para esse lugar, muitas coisas me lutam contra mim para que eu não volte para esse lugar. Culpa, medo, eu vejo uma guerra emocional, às vezes até, não é nem espiritual, Camila, é uma batalha contra a minha mente, uma culpa que eu sinto, uma tristeza que eu não consigo voltar para esse lugar, eu não consigo me achegar a Deus. Se você está com senso de urgência nessa área, Camila, eu quero voltar para esse lugar. E se você ainda está sentado, fique de pé se você é essa pessoa. Camila, essa parte foi para mim, mexeu comigo. Preciso voltar a esse lugar. Eu quero orar agora por ambos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Senhores, estão de pé aqui, se expondo em amor e em fé.
aqueles que confessam que precisam fazer algo para o Senhor, não para pagar o que o Senhor fez, não, mas porque a graça que o Senhor nos deu também nos empoderou para fazer algo para a tua glória, e não queremos gastar isso com os nossos próprios deleites. Como diz a canção do Inário: posso, tendo as mãos vazias, a Jesus me apresentar? Não queremos chegar, Senhor, de mãos vazias. Queremos entregar almas, queremos entregar testemunho que glorifica o teu nome, pessoas que a gente ajudou, gente que a gente serviu, coisas que a gente fez não para ser visto pelo homem, mas para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, aonde houver um coração que se incomodou nessa hora, dá a ele e a ela a capacidade de realizar um projeto antigo, que o Senhor já me mostrou que tem no coração dele ou dela. Coisas que eles querem fazer para a glória do teu nome, mas pensam que nunca podem. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: até já foi pregado, é desse pouco azeite que o Senhor vai multiplicar. Tudo o que precisamos está aqui mesmo, agora mesmo. Usa isso para a glória do teu nome. Usa a capacidade que o Senhor deu a ele ou a ela para fazer algo relevante no teu reino, seja para ganhar uma alma, ou seja para entregar uma quentinha. Não deixa essa pessoa que teve o senso de urgência ativado pelo Espírito Santo desistir de executar esse projeto ainda esse ano. Toma o coração desse homem e dessa mulher em nome de Jesus. Pai, em oração ainda, eu oro agora por aqueles que hoje desejam voltar àquele lugar de humildade, aquele lugar onde a distração do que o Senhor fez não tira ele nem ela da tua presença. Espírito Santo, é o Senhor que convence. Eu oro agora te pedindo: convence das áreas que erramos, daquilo que precisamos consertar hoje mesmo. Convence, Senhor. Queremos voltar a esse lugar aonde não precisamos ser humilhados por ninguém, porque nós amamos descer diante da tua presença, para que teu nome seja glorificado. Visita agora a nossa alma, e aonde o ego tiver criado raiz, aonde a vaidade tiver cegado o entendimento, craquela, quebra, joga por terra agora em nome de Jesus. Tira a venda da nossa consciência, tira a altivez do nosso espírito. Senhor, nos dá um coração humilde. Em nome de Jesus, para que tenhamos decretos da tua parte que destruam projetos da parte do adversário. Elimina projetos de morte do inimigo ainda esse ano. Elimina, Senhor, elimina. Fecha a cova, fecha a boca do leão. Elimina. Senhor, que aquilo que aconteceu com Amã aconteça com o nosso adversário, com o inimigo da nossa alma, que ele volte pelo caminho que veio, coberto de vergonha, que ele volte pelo caminho que ele veio, coberto de vergonha, que ele volte pelo caminho que ele veio, coberto de vergonha. Confunde ele, porquanto eu oro para que se cumpra a tua palavra em nós. Toda arma preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Que ele volte coberto de vergonha, e que a nossa casa tenha testemunho, que a nossa vida seja uma vida a quem o Rei se agrada em honrar. Em nome de Jesus, quem concorda diga. Todos de pé. Se ainda houver alguém sentado, levante-se agora. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3 agora.
1 a 3. A gente sempre gosta de terminar. Eu gosto de terminar bem pentecostal. Mas tem uma música que a Estela não cantou. E eu amo essa canção. E eu nunca imaginei de fechar esse momento com ela. Mas ela é a canção que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Essa canção diz: descansa. Descansa. Irmãos, descansar não é não fazer nada. É ter paz em fazer a coisa certa. Então vai funcionar assim. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai levantar a mão quem já voltou no coração. Eu sei que você já voltou para Jesus no seu coração. Como é que você sabe, Camila? Porque na hora que eu falei sobre caminho de volta, voltou quem é crente e quem está afastado disse: essa é a minha hora, eu quero voltar. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Só que veja, você lembra? O livro não é o livro das intenções, é o livro da... O que isso significa? Jesus disse assim, ó: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ele está falando sobre uma confissão pública de fé. Então, se você ouviu a palavra, participou do culto e reconhece que precisa voltar, precisa ter o teu nome escrito hoje no livro da vida. Quando eu disser 3, se você estiver afastado, distante, ou se você vem à igreja, mas nunca fez uma aliança com Deus: Camila, eu venho, mas nunca fiz, eu achei que eu não precisava. Precisa. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. O que ele está dizendo? Se você for fiel aqui, eu vou ser fiel ao seu nome lá. Entendeu? Então ninguém se movimente agora. No 3, se você está afastado ou distante e hoje quer reconciliar ou quer fazer uma aliança com Jesus, você vai tomar essa decisão levantando a mão, e eu vou reconhecer isso como a obra confessionária da sua vida para Cristo. Entendeu? Camila, mas não precisa levantar a mão não. Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque foi Ele que disse: quem me confessar aqui, eu confesso lá. Eu conto 1. A igreja orando agora, orando. Senhor, aonde houver uma alma que quer se reconciliar contigo, tira toda a timidez, toda a covardia, dá essa pessoa coragem, ousadia, poder de decisão. Eu conto 2. Camila, eu sou essa alma. Eu anseio por Jesus hoje. Eu quero entregar para Ele a minha vida. 2,5. Se é você, coragem. 3. Levanta a mão se é você. Sou eu, Camila, eu estou afastado. É você? Mantenha a mão, deixa eu te ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30. Frente, levantem as mãos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada uma dessas pessoas. Reconhecemos as suas mãos erguidas como sua confissão pública de fé. Hoje elas não estão apenas sentindo vontade. Hoje elas estão, Senhor, tomando uma decisão diante do Senhor e dos homens. Firma os seus pés sobre a rocha. Perdoa-lhes dos seus pecados. Escreve o nome delas no livro da vida. Cumpre o que tu disseste que faria. Quando tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra, no céu seria ligado. Nós ligamos o perdão dos seus pecados e a salvação das suas almas. Ligamos a libertação de cada um deles e delas. Declaramos que a partir de hoje é o Senhor que escreve a sua história. Que todo Amã perca força de destruição contra eles. E que eles, revestidos do teu sangue, aplica teu sangue carmesim, aquele que repreende o acusador, aquele que perdoa de todo pecado, aplica teu sangue sobre eles. E a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Diga amém. Olhe para cá. Eu vou devolver o microfone ao pastor Eduardo, mas nós vamos cantar a segunda parte dessa canção mais uma vez. Quando isso acontecer, eu vou pedir você que é da igreja, que já serve ao Senhor, que enquanto a Estela estiver cantando, você vem aqui e abraça 2 ou 3.
Agora, eu quero pedir a você que está aí, homens com homens, mulheres com mulheres, quando a Estela começar a cantar, sai do teu lugar, dá um abraço em alguém e diga assim para essa pessoa: toda a ameaça do inferno cai hoje contra a tua vida, descansa.